Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Money, seu programa de finanças, investimentos e economia da BTC. Meu nome é Marco Palhares de Barros e estou hoje aqui para falar sobre certificações com o Rafael De Felice, nosso professor de renda fixa, risco e performance do GFP, nosso programa de finanças da BTC. E aí, Rafa, dá um olá aí pro pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Olá a todos. Então, vamos começar mais um programa, falar um pouquinho sobre certificações. É um tema muito recorrente. Nossos alunos estão o tempo inteiro perguntando: pô, será que eu faço a certificação A, B? Será que eu estou no momento de carreira adequado para começar a estudar para uma determinada certificação? Será que eu quero mudar de área? Qual a certificação que vai me ajudar mais? Então, tem muitas questões relacionadas às certificações do mercado financeiro. Vamos lá, vamos tentar trazer um pouquinho da nossa vivência, nossa experiência aí, nossa trajetória e contar um pouquinho também das certificações que a gente já enfrentou, né? Os processos que a gente já fez. Vamos lá, Marquinha. Excelente, Rafa. É uma pergunta realmente muito comum, né, pelos nossos alunos. Ah, Marco, eu quero me aprofundar no mercado financeiro, eu quero fazer uma certificação, por onde que eu vou? E hoje o nosso mercado financeiro está cheio de certificações, então hoje a gente vai abordar um pouquinho da CPA 10, CPA 20, passando pelo CGA, CNPI, CFA, CFP, todos eles aqui. Mas vamos começar pelo começo, né, Rafa? Vamos começar por uma das primeiras certificações que a gente tem no mercado financeiro, voltada principalmente para aqueles indivíduos que querem trabalhar em bancos, no setor bancário, que é o CPA 10. O CPA 10, já passa a bola para você, Rafa. Aí você dá você é CPA 20, né? Aí você dá um exemplo um pouquinho melhor sobre o CPA 20. Mas o CPA 10, pessoal, ele é muito importante se você vai trabalhar numa instituição financeira e tem como trabalho a distribuição desses produtos financeiros através dessas plataformas, né, das agências bancárias ou plataformas de atendimento. Ele é como seria assim o primeiro, né? A primeira certificação aí no mercado financeiro. Hoje são um pouco mais de 300 mil pessoas que são certificadas aqui no Brasil com o CPA 10. Logo em seguida, Rafa, a gente tem o CPA 20. Não é isso? O CPA 20 ele já é um pouquinho mais robusto. Daí a sua experiência com o CPA 20, Rafa? O CPA 20, Marquinho, é uma certificação que é bastante comum naqueles que estão começando a carreira dentro dos bancos, mas que trabalham em áreas administrativas, né? Ou que não trabalham na agência, podemos dizer assim. Não que quem trabalha na agência tem, mas quem está trabalhando dentro das outras áreas do banco, em geral, direciona direto o estudo para o CPA 20 e não faz o CPA 10, tá? O CPA 20 é uma certificação muito legal, assim, muito interessante. Por quê? Porque o conteúdo é muito abrangente, então você fala de regulação, você passa pelos temas de risco, análise de carteira, a gente fala sobre crédito privado, então pode parecer que o conteúdo do CPA 20 é muito simplinho, é um conteúdo banal, sem importância, mas não é. É muito legal se preparar e estudar para essa prova, tá? O conteúdo é extenso, qual a melhor maneira de se preparar? Bom, de uma maneira geral, para certificações, é bom que você tenha algum tipo de método direcionado. Então, você pode fazer um curso específico para ser aprovado em todas as certificações, e aí a gente inclui também o CPA 20, obviamente. Então, não cai muito naquela ideia de que é muito facinho, vou lá, faço a prova e está tudo bem. Não, não é bem assim. É legal se preparar, até porque, como eu disse, é um conteúdo bem relevante, bem interessante. Então, dedica um tempo, estuda. E aí, enfim, tirando o CPA 20, é isso, é uma certificação de base e talvez não tenha um peso curricular tão grande, até pela difusão, assim, porque muita gente tem o CPA 20 dentro dos bancos, né? Então acaba trazendo pouca diferenciação, né? Você não consegue se diferenciar de outras pessoas que trabalham no banco, porque todo mundo tem, mas é uma certificação legal sim para adquirir conhecimento, para aprendizado. Então, em termos de horas de estudo, não vai te demandar nenhuma dedicação absurda, assim, se você parar uns 2 meses ali para estudar, né, com um pouco de foco, ou seja, pegando seu tempo livre e se dedicando para a prova, já é legal, já é suficiente, vai te dar muita base, principalmente para, sei lá, imagina alguém que não tem formação em economia ou em administração, um cara que veio da engenharia, não sabe nem o que é o CDI direito, né? Passa num processo seletivo lá, entra no banco. Hoje todo mundo sabe o que é o CDI, porque a gente tem muito conteúdo gratuito na internet, né? Então estou brincando, mas isso é verdade. A pessoa, normalmente, nos primeiros meses de banco, ou primeiro, segundo mês, entra muito cru, né?
Então, vale a pena, sim, se dedicar a fazer o estudo para essa certificação, porque ele traz um conhecimento de base que é muito legal. Excelente, Rafa. Eu me lembro quando eu entrei no Itaú, eu fui obrigado a tirar o CPA 20, porque ele é uma das certificações necessárias se você cuida de clientes institucionais. Me lembro que estudei pra caramba, viu, para tirar ele. Isso você comentou um ponto importantíssimo, né? Qualquer um desses certificados que a gente está falando aqui hoje merece uma dedicação grande aí para ser tirada, né? Muitas horas de estudo. E o objetivo do nosso programa aqui hoje é simplesmente passar, né, de uma maneira geral. Acho que, inclusive, né, Rafa, a gente pode fazer outros programas se aprofundando mais em cada uma dessas certificações, né? Pessoal, tanto o CPA 20 quanto o CPA 10 são certificadas por uma instituição chamada Ambima. E uma outra certificação que também é certificada pela Ambima é o CEA, tá? E aí, pessoal, a grande diferença desse CEA é que você consegue exercer essas atividades financeiras sem necessariamente estar vinculada a uma instituição financeira, a um banco, tá? E o CEA, pessoal, é uma certificação que hoje em dia tem sido muito falada no mercado financeiro, porque essa certificação CEA mais uma solicitação à CVM garantem um título que é chamado de consultor de valores imobiliários. Tá? Uma profissão relativamente nova aqui no Brasil, que tem como papel ajudar os clientes qual que é o melhor alocação e qual é o melhor posicionamento dos seus investimentos. E aí, continuando, Rafa, mais uma certificação que a Ambima tem como papel certificar, e que eu sei que você já é certificado nessa também, o Rafa é o mestre das certificações, é o CGA. Não é isso, Rafa? Dá um contexto aí do CGA para a galera. O CGA já seria, vamos dizer assim, um next step, né? Você faz o CPA 20 e depois você pode mirar o CGA com uma próxima certificação a ser vencida, vamos dizer assim, né? Não, vencida demais também, né? Não é para tanto assim. mas, mas isso já seria um caminho natural, né? Então você faz o CPA, ganha aquele conhecimento de base, depois você parte para o CGA, mas o CGA tem uma característica importante, eu devo trazer isso para vocês, que o CGA é uma certificação bastante comum para quem quer trabalhar ou dentro das áreas relacionadas à gestão de recursos. Então, se pensou no CGA, no mesmo momento você associa com as assets, né? As asset management e as gestoras de recurso independentes, certo? Para que você atue como um gestor, para que você possa exercer a função, o trabalho de um gestor em um fundo de investimentos, você tem que ser certificado pelo CGA. Isso é uma condição necessária, né? Obrigatória. Então, se você tem um sonho, uma vez, puta, eu quero ser o gestor de um fundo de renda variável, quero trabalhar numa mesa de hedge funds, quero trabalhar com a gestão de um fundo passivo, aqui no Brasil você precisa ter essa certificação. Então, não é só o conhecimento, não é só o peso curricular, porque aqui sim o CGA já te traz alguma diferenciação, já te olham, já vão te olhar com os olhos um pouco diferentes, né? Além de tudo isso, tem a questão da necessidade efetivamente, né, de você ter essa certificação para exercer algumas funções, no caso do CGA, a função de gestor de recursos num fundo. E eu só queria também fazer um esclarecimento, o Marquinho falou sobre a profissão de consultor de valores imobiliários, é muito legal, existem 4 profissões que são reguladas pela CVM, e a de consultor é uma delas. A gente pode até dedicar um programa depois para falar disso, porque é uma tendência nova, o negócio está crescendo muito, né? E algumas certificações, quando você pede a aprovação na CVM para exercer esse trabalho, se você tem algumas certificações, é mais fácil o processo de aprovação perante a CVM, né? Porque a CVM tem que analisar o seu pedido e dizer se você pode ou não exercer aquela profissão. Então, o CEA, que o Marquinho trouxe para a gente, é uma das certificações que ajuda no processo de aprovação pela CVM, para que você exerça essa profissão. E o CGA também, o CGA acaba tendo peso. Então, além de você precisar do CGA para atuar como um gestor, ele te ajuda também, eventualmente, a estar regulado, ou a estar... que você tenha a permissão perante a CVM para exercer algumas profissões, tá? Entre elas a de consultor de valores imobiliários, que é como se fosse, é o que a gente tem mais próximo aqui no Brasil da profissão de planejador financeiro, né? Legal, Rafa, excelente. E eu já vou emendar, Rafa, que você está falando dessas profissões do mercado financeiro, né? E essa que é relativamente nova, que é o consultor de valores imobiliários. A gente tem uma um pouquinho mais antiga, mas que não deixa de ser relativamente nova aqui no Brasil, que é a profissão de agente autônomo de investimento.
né? É essa profissão cujo objetivo do indivíduo é ajudar o cliente a escolher ali os melhores investimentos. O pessoal E da para a XP gente ter conhece bem essa. o pessoal da XP, mas não só XP, né? Hoje em dia a gente tem várias casas aí que trabalham com agentes autônomos, passando por Guide, Genial, BTG, né? Então a gente já tem várias casas financeiras que têm esse modelo de negociação, justamente por dar uma proximidade maior com o cliente. Mas para você ser, Rafa, um agente autônomo de investimento, você precisa de uma certificação também, não é isso? É a famosa Ancor. Você precisa fazer uma prova, que é a prova da Ancor, né? Depender, e é uma prova, enfim, que traz também conhecimentos gerais sobre o mercado e que isso é necessário para que você trabalhe como um agente autônomo. Os escritórios de agente autônomos, eles são escritórios plugados a uma corretora, né? Eu brinquei aqui da XP, você trouxe várias outras aí, Guide, BTG, e ele basicamente tem uma função de distribuição de produtos de investimento. E esse profissional é remunerado pelo que a gente chama de rebate, né? Não vamos entrar tanto no detalhe, deixa isso para quando a gente estiver falando dessas profissões, mas o fato é que, para que se você quer trabalhar como agente autônomo, sempre uma possibilidade, porque dentre as profissões ou as vagas, né, as oportunidades que estão surgindo no mercado, muitas vezes, boas oportunidades surgem para se trabalhar como um agente autônomo no escritório, você precisa dessa certificação, né? Ser aprovado pela Ancor. E é legal também que, às vezes, a própria corretora auxilia pagando para você, ou te dando um curso, alguma coisa assim, para te ajudar no processo de preparação, né? Então, precisa, sim, ser aprovado, né? Ser certificado pela Ancor para conseguir trabalhar ou atuar como um agente autônomo de investimentos, o famoso assessor de investimentos, né? Excelente ponto, Rafa. Inclusive, esse ponto que você trouxe aí dos próprios escritórios ajudarem a pagar o preço da certificação, isso também é verdade para as certificações que a gente já falou aqui no nosso programa. Por exemplo, se você trabalha num banco, eu me lembro quando eu entrei lá no Itaú, eu era obrigado a ter lá o CPA 20 e o banco que efetivamente pagou a minha certificação, pagou até um curso, mas tinha lá um retorno, né? Se eu não pagasse, se eu não passasse na prova, eu tinha que pagar do meu bolso lá a certificação. Era bom que deu até um incentivo para passar lá de primeira. Não é isso? Legal, Rafa. Então falamos já sobre as certificações de mercado bancário, CPA 20, CPA 10. Claro que aqui a ideia, gente, é mais passar para vocês a mostrar o que existe, tá? Mas justamente falando agora sobre Ancor, que o Rafa acabou de comentar, é muito importante quando você for decidir qual certificação que você quer cursar ou quer tirar, que você tenha bem claro qual o objetivo que você quer ter. Né? Então, tem um objetivo trabalhar num banco. Pô, talvez o CPA 20 seja uma boa certificação de começo. Não, meu objetivo é trabalhar numa área comercial, ser um assessor de investimento. Pô, talvez a Ancor seja a melhor certificação para você buscar, tá? E aí, falando aí na parte de certificações, Rafa, para a gente trabalhar lá com o cliente, uma certificação que eu gosto bastante é o CFP, o Certificado de Planejador Financeiro, porque, querendo ou não, ela é uma certificação que existe em todos os lugares do mundo, não é isso? E aqui no Brasil também. Comenta um pouquinho para a gente, Rafa, do CFP. A CFP, a sigla se chama Certified Financial Planner, né? Então, é uma certificação mundial, mas aqui no Brasil, quem trouxe essa certificação para o Brasil é a Associação Planejar, né? Então, se você faz o CFP, aprova e é aprovado, você passa a ser um associado da Planejar. E o CFP, como o próprio nome diz, é a certificação mais apropriada para quem quer atuar como um planejador financeiro, né? Ou quem quer fazer algum tipo de atendimento para o cliente pessoa física. Então, dentro dos privates, por exemplo, o private banking é aquele segmento dos bancos que cuida do cliente pessoa física de alta renda, né? Dentro dos privates, existe um percentual bem alto de profissionais certificados pelo CFP. Inclusive, os bancos têm metas, né? Porque o banco, quando vai vender a sua bandeira, né, ou tentar conquistar novos clientes, ganhar novas praças, ele pode usar como um argumento de venda a seguinte informação: 90% dos meus profissionais são certificados CFP. Então, existe um incentivo, é bem na linha do que você falou. Os bancos, ou eles pagam para você um curso e a própria inscrição na prova para você fazer, e aí pode ser um pagamento assim, a título perdido, né? Passou, tudo bem, mas também tem bancos que têm uma política de paga você e se você passar eu te reembolso, meio que assim, né?
Mas é uma certificação então, muito comum nos privates e tem esse peso de ser uma certificação internacional, né? O CFP já é uma certificação que exige uma dedicação um pouco maior. Então, a gente falou do CPA, o CGA também exige uma dedicação um pouco maior. Então, para esses dois, CGA e CFP, acho que de 3 a 4 meses, mais ou menos, de dedicação já seria o ideal. Né? Mas, definitivamente, para quem quer trabalhar no private banking, faz todo sentido se preparar e tirar o CFP. Excelente, Rafa. A gente trabalha lá na Prudential com muitos profissionais CFP, justamente porque 2 dos 6 módulos, né, que é composto a prova do CFP, tratam sobre seguros. Né? Então, tem um módulo sobre seguros, tem um outro que é só sobre planejamento sucessório, para a gente ver já como que o assunto, a profundidade aí da certificação CFP, ela já é muito mais do que simplesmente distribuição de investimentos ou mercado brasileiro básico, como é o caso, por exemplo, do CPA. Tá? Passando, Rafa, vamos passar para a CNPI. Tá? Eventualmente, os alunos na sala, lá na aula de investimentos, falam assim, Marco, eu quero virar mestre em investimentos, vou fazer o CNPI. Para que serve o CNPI, gente? O CNPI é uma certificação da PMEC e ele serve justamente para formar analista de valores imobiliários. Né? Então, quando você tem uma corretora, por exemplo, você tem profissionais cujo objetivo é analisar a fundo aquele investimento e dar a sua recomendação. Pô, esse investimento aqui está no bom preço, não está no bom preço. E a gente tem 3 tipos de certificação, Rafa, CNPI. A primeira, que é certificar o analista em uma análise fundamentalista, e aí você, passando nesse certificado, você pode falar que você é um analista CNPI. Existe uma certificação que te aprova ser um analista técnico, né, que é o CNPI-T. E quando você tem essas 2 certificações, chama-se de CNPI-P, né, que é o analista CNPI pleno. Ou seja, tem a capacidade de analisar tanto fundamentalmente quanto tecnicamente aquela ação. E aí, Rafa, antes de passar para o supra-sumo das certificações, do santo graal das certificações, que é o CFA, a gente tem também o CAIA, né, que eventualmente o pessoal fala. O CAIA, ele funciona... Como que ele funciona, Rafa? Você sabe? O CAIA é uma certificação que são de investimentos alternativos. Né? Também tem um valor gigantesco. O CAIA ele pode ser, inclusive, comparado ao CFA, né? Você falou que o CFA é o suprassumo, mas o CAIA também tem um peso muito grande, só que ele é um pouco mais específico. Né? Então, quando a gente fala de investimentos alternativos, o que são investimentos alternativos? A classe de alternativos, em geral, a visão, né, que engloba essa classe, traz os investimentos em private equity, investimentos em commodities e os hedge funds. Os hedge funds são considerados também uma classe de investimentos alternativos. Né? A classe de imobiliários, investimentos em imóveis, também podem, às vezes, dependendo da visão, você pode classificar eles também como uma classe alternativa. Então, quando a gente fala sobre investimentos alternativos, são essas linhas de estudo. Portanto, o CAIA tem um foco muito grande justamente nesses temas. Né? E, obviamente, se você quer trabalhar no private equity, se você quer se tornar um trader, um cara especialista em commodities, faz todo sentido você dedicar o seu tempo à certificação CAIA, né? Porque é ali que você vai efetivamente ter um conteúdo bastante específico, bastante direcionado e um volume muito grande sobre cada um desses temas, ou seja, você consegue entrar num nível de detalhamento bastante alto, tá? Também exige, essa exige muitas horas cadeira, né? Muitas horas na mesa, ali em cima do livro para conseguir a aprovação. Também é uma certificação internacional, né? Excelente, Rafa. E aí, passando para a nossa última certificação aí do dia, hoje um programa um pouquinho mais curto aí para vocês. Estamos sem o nosso mestre Habibs, que está em merecidas férias, né? Mas semana que vem ele está de volta aí com a gente. Vamos terminar, Rafa, falando aí sobre talvez o maior selo que a gente tenha no mercado financeiro, que é o CFA. E aí, Rafa, ninguém melhor do que você mesmo, que é CFA, para contar um pouquinho sobre essa experiência, sobre os benefícios do CFA. Conta aí para a galera. O CFA é uma certificação que a gente tira após a aprovação em 3 levels, né, 3 níveis. E sim, efetivamente é uma certificação que é um grande selo, assim, um grande carimbo. Inclusive o CFA, internacionalmente, né, quando a gente olha para os mercados mais desenvolvidos, no que diz respeito ao mercado financeiro, Estados Unidos, Inglaterra, o CFA ele é comparado a programas de MBA.
é muito comum que você faça uma comparação de horas de estudo dedicada, investimento, né? Porque, obviamente, o CFA envolve um investimento muitíssimo menor do que um MBA lá fora. Mas o fato é que, em termos de peso curricular, muitas vezes, a maneira que as pessoas te olham, o CFA ele pode ter um peso tão grande quanto um MBA, né, no que diz respeito a conteúdo. É claro que um MBA é uma experiência distinta de você fazer uma certificação, né? Um MBA você desenvolve muito networking, você tem uma experiência internacional, ganha fluência numa língua, enfim, né? São itens que a gente não consegue comparar, mas no que diz respeito a conteúdo e a horas de estudo dedicadas, o CFA efetivamente é uma certificação que vai exigir de você tanto quanto um cara que vai fazer um MBA lá fora. Por isso que essa comparação é feita, né? E sim, o CFA é um programa bem longo, né? Em torno assim, para você, desde o primeiro dia que você começa a estudar até chega o santo dia lá que você recebe a aprovação e pode colocar o CFA lá no seu currículo, no seu nome, é em torno de 3 a 4 anos na média, mais ou menos, o processo. Então, é bem longo e, efetivamente, para cada um dos níveis, para cada uma das provas, você tem que dedicar alguns meses de estudo, né? É um conteúdo programático bem extenso. E o CFA está mais associado definitivamente a áreas de gestão de recursos, tudo que diz respeito à gestão. Então, a própria gestão de portfólios, o trabalho de research, algumas tarefas, alguns tipos de análise de riscos, né? Então, se for uma cadeira numa mesa de risco também, faz sentido. É muito associado, o CFA é muito associado com essas funções, mas também tem muito peso para quem quer trabalhar numa tesouraria, numa corretora, eventualmente até em IB um pouco menos, porque quem trabalha em IB não tem nem tempo para estudar para o CFA, então acaba deixando de lado, né? Foca mais no trabalho, mas nas outras áreas é mais comum a gente ver profissionais CFA certificados. E, de novo, onde você vai ver uma grande quantidade de profissionais CFA é primeiro nas assets, né? Gestão de recursos, e nas corretoras tem também bastante, porque na corretora tem muito profissional de research, né? Então, CFA é uma certificação que te prepara muito, traz muito conhecimento de research, tá? Então, sem sombra de dúvidas, o esforço vale a pena, né? A recompensa é grande depois. É isso aí, Rafa. Pessoal, não tenha dúvida, a gente vai fazer mais programas desse entrando mais a fundo em cada uma das certificações, tem muita coisa para falar de cada uma delas. Vou deixar aqui uma recomendação, um amigo meu, o Ives Gasparotto, tem um e-book excepcional sobre certificações no mercado financeiro, vocês conseguem achar ali na internet. E partir para a última pergunta, Rafa. O seguinte, beleza, a gente tem um monte de certificação, a gente já viu que a certificação que eu tenho que me dedicar tem que fazer sentido com aquele trabalho que eu desejo realizar, mas a seguinte pergunta que eu vou fazer para você, o curso GFP da BTC nos ajuda a nos preparar para todas as certificações aí? Sem sombra de dúvidas, Marquinhos. O GFP é um curso que foi pensado, desenhado para aqueles que querem trabalhar no mercado financeiro, né? Então, o objetivo principal é trazer uma bagagem para ajudar aqueles que querem entrar ou serem aprovados no processo de trainee, entrar numa vaga de analista ou, eventualmente, numa vaga de estágio em grandes bancos, Itaú BBA, JP Morgan, Goldman, Credit Suisse. A gente tem muito ex-aluno trabalhando nas áreas de banco de atacado, né, desses bancos. Mas o fato é que a bibliografia do GFP foi, em grande parte, aos livros do CFA, né? A gente usou muito o material do CFA como fonte. Então, por um lado, sim, acaba que o conhecimento do GFP é um conhecimento que a gente transmite no curso, que vai ajudar todo mundo a fazer a certificação, mas tem um aspecto que é o mais importante, que diz respeito ao amadurecimento desse conhecimento. Pelo seguinte, muitas vezes, por falta de tempo, né, quando o candidato está se preparando para fazer uma prova de algum certificado, dado que é muito volume de informação, muito conteúdo e o tempo é escasso, qual que é o caminho, qual que é o atalho? Memorizar muita coisa, fazer muitos simulados, ou seja, você se prepara para a prova. E aí, qual é a vantagem? O que o GFP traz como um grande diferencial para quem está se preparando para uma certificação? Porque no GFP a gente traz muito conteúdo de base e muito conteúdo também avançado, mas a gente vai ali no essencial, né? Efetivamente no que o aluno precisa saber para entender aquilo, para absorver, para compreender. Então, o cara que fez o GFP, quando ele vai sentar para estudar para o CFA, ele não só se prepara para a prova, mas toda aquela bagagem que ele adquiriu no GFP vai fazer com que ele compreenda mais profundamente o que ele está estudando, né?
que ele entenda melhor, que ele absorva melhor. Isso é fundamental, porque é isso que vai efetivamente fazer a diferença, né, no que diz respeito à formação profissional. Então, além de carregar aquela certificação, efetivamente ele vai ter um conhecimento mais profundo sobre os temas relacionados à certificação. Então, sem sombra de dúvidas, o GFP é um curso extremamente recomendado, não só porque vai ajudar o aluno a ser aprovado, mas também porque vai fazer com que ele tenha uma compreensão muito mais profunda do conteúdo da certificação. Excelente, Rafa. Ajuda a entender e não só decorar, né? Que acaba sendo a metodologia, afinal a gente está falando de provas. Então, decorou, sabe fazer a questão, vai que vai, né? O GFP ajuda a gente a realmente sentir, compreender, digerir toda aquela informação, para quando a gente for para certificações, a gente conseguir fazer isso de uma maneira muito mais fácil. Excelente, Rafa. E aí chegamos ao final do nosso programa. Rafa, manda sua despedida aí pro pessoal. Valeu, pessoal. Então, nos próximos a gente vai trazer mais informações para vocês, né? E fiquem atentos, então, aos próximos episódios. Um grande abraço, sempre um prazer. Um grande abraço. Excelente, pessoal. Obrigado a cada um de vocês que acompanhou, ouviu e assistiu até aqui o nosso 37º episódio do BTC Money. E até a próxima. Até mais, pessoal.